Sejam bem-vindos à disciplina Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos. Iremos abordar o tópico Conceitos e Princípios da Hidráulica. Existem apenas 3 métodos conhecidos de transmissão de potência na esfera comercial: a mecânica, a elétrica e a fluídica. A grande vantagem da utilização da energia hidráulica consiste na facilidade de controle da velocidade e inversão, praticamente instantânea do movimento. Já as desvantagens dos sistemas é que, se compararmos com a eletricidade, por exemplo, apresentam um rendimento muito baixo, principalmente devido às perdas de carga e vazamentos internos nos componentes. Consequente, a altíssima pressão interna dos sistemas nos elementos hidráulicos. Então, a hidráulica ela é muito utilizada, por exemplo, em situações de movimento. Então, se nós analisarmos aqui as imagens, nós temos os circuitos hidráulicos, toda uma rede de distribuição para proporcionar maior força. E essa força ela é aproveitada. Vamos ver um exemplo a seguir. Quando queremos levantar um carro, por exemplo, ou levantar um container de carga pesada, que não exige a velocidade no transporte, e nessa movimentação. Então a hidráulica ela passa a ser bastante aplicada em diversos processos na indústria, por exemplo. Chamamos de hidráulica industrial. E quando falamos no campo, chamamos de hidráulica móvel. Então, o conceito de conservação de energia ele pode ser relembrado a partir do princípio de Lavoisier, por exemplo, onde afirma que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, trazendo aqui algumas leis e princípios aplicados à hidráulica, vale destacar o princípio de Arquimedes, por exemplo, estando este corpo em repouso, o peso da água acima dele necessariamente estará contrabalanceando pela pressão interna deste cubo. É o princípio de Arquimedes para a aplicação da hidráulica. Por exemplo, a lei de Pascal também é aplicada, bastante utilizada nos princípios da hidráulica, tanto industrial quanto móvel. Então, afirma que a variação de pressão provocada em um ponto de um fluido em equilíbrio vai transmitir-se em todos os pontos do fluido até as paredes que o contêm. Também destacamos a lei de Stevin, que determina a pressão sobre um ponto situado a uma determinada profundidade. E também destaca-se o princípio de Bernoulli, onde a soma da energia potencial e da energia cinética são constantes para uma vazão constante nos vários pontos de um sistema hidráulico. Então, eu trouxe aí em resumo as principais leis e princípios aplicados à hidráulica tanto industrial quanto à hidráulica móvel. Bom, quando nós falamos de fluido, no caso fluido líquido hidráulico, as 4 funções de um fluido hidráulico são transmitir a energia, lubrificar peças móveis, vedar folga entre essas peças móveis e resfriar ou dissipar calor. Os 4 principais fluidos hidráulicos que existem são a água com aditivo, óleos minerais, fluidos sintéticos e fluidos resistentes ao fogo, que é o caso de emulsões de glicol em água, soluções de glicol em água e fluidos sintéticos não aquosos. Quando falamos de grau de viscosidade, primeiramente a viscosidade ela é medida de resistência do fluido ao se escoar, ou seja, é a medida inversa à fluidez. Dentre os óleos mais utilizados industrialmente, a primeira tabela ela apresenta os modelos mais comerciais,
comparando a viscosidade, né, que é em CST, a uma temperatura de 40 graus Celsius. Já a segunda tabela faz a comparação desses modelos de acordo com a aplicação. Bom, industrialmente falando, os dois óleos mais aplicáveis, né, mais utilizados, é o VG32 e o VG68. Né? Então, fazendo uma análise do VG32, ele trabalha com uma viscosidade de 32 CTS, a uma temperatura de 40 graus Celsius, né? E ele é utilizado para condições de inverno. E o VG68, né, com o CTS 68 a 40 graus Celsius, muito utilizados para condições tropicais ou ambiente com bastante calor. Então são os dois mais badalados assim, mas esses 5 tipos de óleo, né, estão dentro das classificações dos mais aplicáveis em ambiente industrial. Né? Tipos de fluxo. Então, o fluido ele tem um fluxo laminar, que é a condição ideal, quando as moléculas, né, poliméricas se movimentam paralelamente ao longo de uma tubulação, por exemplo. Isso acontece até uma certa velocidade. E quando os fabricantes falam em torno de 6 metros por segundo. Né? E quando há um aumento da velocidade do fluido, as perdas de pressão são maiores devido ao aumento de atrito e geração de calor, tornando assim o fluxo mais turbulento, como a gente pode ver na imagem da direita. Para saber quando o fluxo é laminar ou turbulento, temos que calcular o número de Reynolds. A partir dessa fórmula, onde, né, o número de Reynolds ele é um número adimensional, é um número puro. Né? O D é o diâmetro interno da tubulação em centímetros. O V maiúsculo é a velocidade do fluido em centímetros por segundo. E o V minúsculo é a velocidade cinética do fluido em estoques, que para o óleo hidráulico geralmente gira em torno de 0,45 a 0,50 estoques. O número de Reynolds, né, nós vimos que ele vai indicar o tipo de fluido, né, o tipo de fluxo de escoamento. Então, se nesse cálculo der entre 0 e 2.000, significa que o fluxo é laminar. Se der entre 2.000 e 3.000, pode ser laminar ou turbulento, dependendo de outros fatores, como o número de restrições, o número de curvas, entre outros. Agora, se esse número der acima de 3.000, com certeza esse fluxo será turbulento. Bom, filtragem em sistemas hidráulicos e lubrificação. Os sistemas hidráulicos atuais necessitam de um sistema de filtragem mais eficiente que os sistemas hidráulicos mais antigos. Todos os fluidos hidráulicos contêm certa quantidade de contaminantes. Na maioria das vezes, a necessidade do filtro não é tão reconhecida, porque sua inclusão não aumenta de forma aparente a ação da máquina. Né? Então, todavia, as partículas de sujeira podem causar falhas em máquinas, como a gente pode ver na imagem. Em máquinas caras e grandes, por exemplo. Então, se eliminar os excessos de contaminação, obviamente estará reduzindo os gastos com manutenção e equipamentos e aumentando a disponibilidade da máquina. Então, por exemplo, mais vazamentos internos, mais calor, menos eficiência, ciclos produtivos demorados, não conformidade dos produtos, perda de produtividade igual a perda de dinheiro. O tamanho relativamente das partículas contaminantes a gente pode ver nessa tabela ao lado, né? Desde o grão de sal refinado até, né, uma bactéria, analisando o tamanho em micrômetro, né, e comparando com quanto seria esse tamanho em polegada. Então, o tamanho das partículas vai interferir diretamente na contaminação do sistema.
E os meios de filtragem, né, de acordo com a eficiência de captura, captura de retenção, pressão diferencial, vida do sistema e o custo geral, né, destacam-se os materiais, né, que são os meios filtrantes de fibra de vidro, celulose, papel e de tela. Né? Então, para aplicações diferentes, vai ter um melhor destaque para cada tipo de filtro. O rendimento ou a eficiência de um filtro também chamamos de razão absoluta. Vai depender da razão beta, né, com o número de partículas do lado não filtrado dividido pelo número de partículas do lado filtrado, né, e esse rendimento calcula-se dessa forma, 1 menos 1 sobre a razão beta. Né, e o resultado pode multiplicar por 100 para descrever em porcentagem. Bom, quando se trata de contaminação, além de filtrar as partículas contaminantes do óleo hidráulico, em alguns casos há também a necessidade de remover a umidade, ou seja, as partículas de água. Então a água pode estar no estado dissolvido ou no estado livre. A água livre ou emulsificada, né, é a água acima do ponto de saturação do fluido específico. Neste ponto, o fluido não pode dissolver ou reter mais água. Geralmente é percebida como uma descoloração leitosa do fluido. Né, e a comparação entre a quantidade de partículas de água, né, por milhão, aqui apresenta, né, na primeira imagem, 440 partículas por milhão, chamada de saturada, 660 partículas por milhão, 800 partículas por milhão e 1.200 partículas por milhão, no caso da água considerada como emulsificada. E para finalizar, né, os reservatórios hidráulicos consistem de 4 paredes, geralmente de aço, uma base abaulada, um topo plano com placa de apoio, 4 painéis de linhas de sucção, retornos e drenos, plugs de dreno, indicador de nível e temperatura do óleo, tampa e respiradouro, para respiradouro, né, com filtro de ar embutido na tampa e enchimento, tampa para limpeza e placa defletora, que é a chamada de chicana. Essa placa defletora é para minimizar as ações do óleo que está retornando, né, de forma turbulenta, para que a sucção da bomba seja de uma forma mais laminar, ou seja, para evitar turbulência do óleo. Né? Todas as linhas de retorno devem estar localizadas abaixo do nível do fluido, né, e no lado do defletor oposto da linha de sucção. Então a ação dos elementos filtrantes, como a gente pode analisar, cada tipo de filtro vai estar numa posição diferente, né, da unidade hidráulica e vai fazer uma pressão, né, e vai fazer uma filtração de acordo com o número de microns, né, para cada posição diferente de destaque do filtro em relação à unidade hidráulica e em relação à bomba. Bom, chegamos ao final do nosso tópico.